tem uma clínica, está na área da saúde e você quer depender cada vez menos dos convênios, ter uma certa previsibilidade, uma tranquilidade para poder trazer novos pacientes, certo? Uhum. Pega o seu cafezinho aí, porque a prosa já começou, né? É isso aí. Gostou do trocadilho, cara? Inclusive, hoje a gente veio com a mesma roupa, hein? A gente... Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano, velho. Boa tarde, mano, velho. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então tá bom A demais. gente tá começando aqui hoje mais um Café com Prosa. Esse podcast que eu, Gustavo Cansado, E eu, Rodrigo Cansado. a gente faz aqui todas as semanas para vocês. E o nosso objetivo aqui no Café com Prosa é ter um bate-papo sobre... geralmente a gente fala sobre marketing e vendas, né, Rodrigo? Mas aí entra um pouquinho de cada, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e de repente a gente vai falando de várias coisas diferentes. Isso. Né? O nosso objetivo aqui é trazer conhecimento e ajudar, né, você que tem um negócio, principalmente quem tem um pequeno negócio, tá? A ter um entendimento maior dos conceitos de marketing e vendas e desenvolver dentro do seu negócio uma cultura comercial, né, uma postura comercial. Isso vai ajuda, né, os negócios a crescerem muito mais, né? Afinal de contas, vendas é o oxigênio dos negócios, não é isso, Rodrigo? Exatamente. E a ideia é a gente falar um pouquinho aí sobre os desafios também na prática, né? Sim. Pelo fato de a gente ter a agência de marketing, né? Uhum. A Biedes Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos já, então já atendemos aí, sei lá, quase 1.000 empresas já, e então a gente lida diariamente com empresários, né? Com donos de empresas que estão ali no campo de batalha ali, né? Dia a dia, tentando fazer as empresas crescerem, entendendo os conceitos do marketing, de vendas e aplicando ali na prática, né? Então a gente traz um pouco para esse bate-papo aqui do que a gente também vê, não só na teoria, mas também na prática ali na rotina. O que a gente vê no dia a dia, conversando com vários outros empresárias, o que a gente cria também no nosso dia a dia, né, ao longo da nossa operação, a gente vai criando soluções, criando hipóteses, testando. Então a gente traz para vocês aqui o que a gente acha que vai ajudar. Hoje o nosso tema é um tema mais nichado, né? A gente vai falar sobre marketing digital para clínicas e consultórios. Né? Então a gente tem aí, ao longo da nossa trajetória, a gente já desenvolveu muitos projetos na área da saúde. E a gente sabe que é um grande desafio para quem trabalha, né, numa clínica, seja qualquer especialidade da área da saúde, mas tem uma grande dificuldade para poder crescer de uma forma saudável e sustentável, né? Por quê? Vamos pegar, principalmente na parte médicos e dentistas, né? Muitas vezes o profissional fica muito refém dos convênios, certo? E o convênio é aquilo, né, gente? Você que está me assistindo já sabe, né? Essa relação com o convênio, geralmente quem ganha mesmo é o convênio, né? E não o profissional, né? Não a clínica. Então, desenvolver uma base de clientes, um fluxo para novos pacientes, né? E um diálogo com essa base que vai se tornar cada vez mais sólida ao longo dos anos, é uma forma muito mais interessante de crescer, muito mais sustentável, né? Só que é muito desafiante também. Por quê? Por quê que é muito desafiante? Por quê? Porque, assim, isso aí é a minha visão, tá, gente? Mas isso é desafiante porque, como todos os outros tipos de negócio, o que é mais comum? Quem está à frente dessa empresa ser uma pessoa que domina o operacional. Né? Então, eu falo isso aqui já muitas vezes. Né? Se você é um chefe de cozinha, você tende a abrir um restaurante ou um negócio que tem a ver com isso, certo? Se você é um profissional da área da saúde, você vai lá tentar abrir o seu consultório, sua clínica, e você domina as atividades operacionais, né? O serviço em si. Porém, o comercial, o marketing, né, tudo que está fora, o financeiro também, né, tudo que está fora da operação, geralmente o empresário e a empresária têm uma dificuldade enorme para poder dominar. E isso, para muitas pessoas, não parece ser um problema, porque você pode contratar, certo? Então, se você quer crescer o seu negócio pela internet, você vai fazer o quê? Contratar uma agência. Porém, ao longo dos nossos anos, né, trabalhando em vários projetos, a gente já percebeu, né, uma coisa que muita gente já sabe, mas a gente vive na prática, essa percepção de que quanto mais consciente é a pessoa que está à frente de um projeto,
em relação ao marketing e vendas, né? Mais rápido esse projeto se desenvolve e com mais solidez. Então você não precisa ter um conhecimento em um nível profissional de todas as áreas da empresa, certo? Mas é interessante você ter o nível de conhecimento suficiente para que você consiga tomar decisões estratégicas com clareza. Exato, você entender os conceitos, né? Por onde que está passando aquilo ali, para você orientar, inclusive, né? Caso você tenha, por exemplo, uma agência ou um profissional ali interno ali de marketing, você conseguir orientar ele da melhor forma. Por quê? Né? Porque não adianta, né? O profissional de marketing, a agência de marketing, ela pode entender muito sobre estratégias de marketing e todas as possibilidades, mas não entende mais do que você do seu negócio, né? Então, realmente a gente vê isso acontecendo na prática, dia a dia, e é certeiro, né? Aquele profissional que tem mais conhecimento de uma certa forma, né, do mercado ali, do marketing, de conceitos de vendas, enfim, ela vai conseguir ter mais velocidade e instruir as pessoas que estão apoiando ali o processo para que ele cresça. Sim, ela vai. Quando a gente fala de orientar, né, a gente não está falando nem de liderar o projeto, né, mas de conseguir oferecer, disponibilizar informações, insumos, pontos de vista para aqueles profissionais que estão trabalhando no projeto. E também criar junto, o que é o melhor, né, dos mundos, né? Quando você está fazendo um projeto em que todos os envolvidos ali, eles criam juntos, né? Então, propondo, né, trazendo sugestões, né, pontos de vista, identificando problemas que os outros não estão vendo. Então, é importante que isso aconteça para que o seu negócio se desenvolva de uma maneira mais sustentável, né? E que cresça com... Às vezes, a gente não está falando nem de velocidade, né? Mas de solidez, de consistência. O que é mais importante, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, que está em constante transformação, né? Um mundo que ele muda a todo momento, certo? As tecnologias, elas chegam e elas reescrevem a forma como as coisas acontecem, né? E quando você vai entender o que aconteceu, já foi, né? Então, nesse mundo que a gente vive, a gente tem pouca visão do que vai vir pela frente, né? Então, mas por outro lado, quando a gente vai para os fundamentos, né? A gente vai entender que e aí, trazendo o outro conceito, que é o de centralidade no cliente, né? A gente vai entender que se a gente está colocando o cliente no centro da nossa operação, não importa as mudanças que vão ocorrer, né? Elas vão ocorrer, a gente vai ter que se adaptar, mas aquele vínculo com o cliente, aquele relacionamento com a base sólida de clientes, aquilo ali não se perde, né? Tão fácil. O vínculo humano, ele não se perde tão fácil, né? Agora, aquelas relações que são fracas, que são muito transacionais, essas sim, elas vão ser frágeis, né? Quando a gente tem uma transformação tecnológica mais importante. Isso aí. Então, Então, vamos para a bora prática, lá, né? vamos para a prática e por que você deve, né, assistir e acompanhar aqui essa prosa? Né? Primeiro, porque né, se você tem essa vontade, se você tem uma clínica, está na área da saúde e você quer depender cada vez menos dos convênios, né, ou ter uma certa previsibilidade, uma tranquilidade para poder trazer novos pacientes, certo? Uhum. Se você, por exemplo, tem um Instagram e esse Instagram... Você já começou a tentar melhorar seu posicionamento online, atrair novos clientes por ali, né? Só que tá fazendo posts e tal e o engajamento e o resultado final não vem, né? às vezes você vai lá e impulsiona uma publicação, e aí uma ou outra que você impulsiona traz gente mandando mensagem, né, gente interessada, só que aquelas pessoas acabam perguntando o preço e aí você responde o preço e elas somem, né? Então, assim, você até consegue gerar alguma movimentação, mas não é algo efetivo que vira faturamento para o negócio, né? É isso aí. Então, já pega o seu cafezinho aí, né? Porque a prosa já começou, né? Isso aí. Gostou do trocadilho, cara? Inclusive, hoje a gente veio com a mesma roupa, hein? A gente não combinou, mas... A gente ganhou essa camisa da nossa mãe, a gente é irmão, né? Nossa mãe, no Dia dos Pais. Agora, e ela mesmo? deu a camisa da mesma cor pra gente e pro nosso pai, né? Uhum. E aí,
Não sei por qual que é a ideia, qual que era o objetivo, não. Mas acho que ficou legal. esteticamente vai ficar legal, né? Então, bora. Bom, então, gente, vamos começar. Lembrando, né? Se você tá vendo a gente aí pelo YouTube, curte. Se você já acompanha a gente, curte aí. Se você não acompanha ainda, assiste. Se você curtir, se você gostar, se inscreva aí no final e também curte aí para ajudar a gente, beleza? Bom, gente, então vamos começar. A gente vai começar falando sobre as causas e definições, né? Então, o que causa esses problemas, né? Essa dificuldade que a pessoa tem de desenvolver esse processo comercial, né, de atrair os clientes através da internet, estruturar isso, mesmo contratando profissionais, agências ou profissionais de marketing para poder ajudar. A primeira coisa, né, é o desconhecimento sobre os princípios básicos do marketing digital. Né, como eu falei, né, as pessoas que trabalham com saúde manjam muito entendem muito do seu... Essa especialidade, Essa especialidade, né? Mas a falta de entendimento dos conceitos faz com que, às vezes, você tome decisões de uma forma errada, assim, que não é mais adequada para aquele momento que você está, né? Vou dar um exemplo. Na hora de construir um site, né? Se você não tem uma noção clara sobre os conceitos de marketing, você pode gastar dinheiro e investir em um site antes da hora certa. Você precisa de um site? Provavelmente sim. Mas agora? Talvez não seja agora. Então a pessoa acaba gastando dinheiro investindo em um site no momento errado. E investindo em um site sem conseguir dar as instruções corretas para a pessoa sobre o que precisa ter ali. Né? Então a gente tem muitos tipos de empresas que fazem sites diferentes, né? Então tem empresas que vão priorizar a tecnologia, tem empresas que vão priorizar o SEO, tem empresas que vão fazer o site pensando no tráfego pago. Às vezes a estética também, a estética, alguns vão priorizar a estética, outros vão priorizar a funcionalidade. Então assim, tem muitas opções. Se você não tem uma noção clara de o que você precisa naquele momento, é natural, né? É possível que você contrate uma empresa que não é aquela que você precisa, que você deveria contratar agora. Né, para fazer um site que não é o site que quando você for fazer tráfego pago, por exemplo, o site não é adequado, você vai acabar tendo que fazer outro. Então, falta de conhecimento sobre os conceitos básicos do marketing digital gera essas situações. Bom, além disso, falta de clareza sobre a jornada do paciente, né? É legal pensar, porque a gente entra também já um pouco do ponto comercial, né? Como que o seu... Qual que é a jornada, qual que é o caminho que o seu paciente ele vai passar para poder realmente efetivar ali, né, agendar uma consulta ou fazer um procedimento, né? Esse tempo, né, de vendas é um tempo longo, é um paciente que ele precisa de tempo para poder tomar uma decisão ou não, é uma venda por impulso, né? Então, começar a olhar para o comportamento desses pacientes. Assim, às vezes, tem especialidades que o paciente precisa de consultar uma outra pessoa para poder tomar a decisão. Né? Tem outras que ele não vai querer que ninguém saiba. Outras que não vai querer, exatamente. Que ele está fazendo aquele procedimento. Exato. Então, olhar para o perfil de paciente, que é o perfil ideal, e entender como que é a jornada, né? Como que ele toma essa decisão ao longo do tempo. E se ele volta, e se ele não volta, por que ele não volta? Isso. Certo? Isso. O que ele faz quando ele percebe que ele precisa do seu serviço? Ele vai buscar o que no Google? Né? Ele vai falar com quem? Com quais outros profissionais além de você? Né? Quando ele falar com esses profissionais, quando ele entrar no site ou no perfil do Instagram desses profissionais, ele vai ver o quê? Qual que é a construção que ele vai fazer na cabeça quando ele começar a encontrar opções, certo? Ele vai, por exemplo, procurar no Doctoralha. Quando ele procura, ele vai encontrar o quê? Então, por aí vai, né? Então, entender como que funciona essa jornada. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem uma cliente que ela é geriatra, né? Então, eu estava até conversando com ela esses dias, ela estava me contando como que funciona o processo de tomada de decisão dos pacientes dela. Normalmente, quem procura, né, por ela, quem encontra ela, são os filhos dos pacientes, né? Os filhos procuram o geriatra para os pais. Isso. Em muitos casos isso acontece. Então, a comunicação do marketing dela, ela é uma comunicação feita para o filho.
né? Uhum. Então, ali, sei lá, 40, 50 anos de idade. Então, entendendo isso, né, a gente consegue ali orientar e trazer realmente o decisor, que na verdade não é o paciente. Exatamente, exatamente. O tomador de decisão é uma outra pessoa, né? E o que que essa pessoa está sentindo, né, nesse momento em que ela está procurando uma solução? O que que acontece na vida dela para que ela fale, para que ela pense, agora eu preciso resolver esse problema, né? Como que quais são os marcos, né, nessa jornada? Entendendo isso, a gente consegue, né, lembrando, né, o nosso grande objetivo qual é? É a gente criar uma estrutura na internet, numa estrutura digital, em que aquela pessoa que você consegue ajudar, que é o seu cliente ideal, que precisa de você, que ela consiga te encontrar no momento em que ela precisa e que ela consiga compreender como você ajuda ela e entender se você é a melhor opção ou não. Né? Então, nós não queremos que a pessoa que não é adequada para ser seu cliente, que ela entenda isso e saia. E aquela pessoa que é adequada, que você consegue ajudar, que está no momento certo, que ela consiga entrar em contato com você, entenda isso e tome a ação. Né? É assim que funciona. Né? É tudo, no final das contas, sobre uma comunicação efetiva. Exato. Certo? Esse ecossistema digital, né, na verdade, ele vai responder as perguntas, né, as dúvidas que aquela pessoa tem para poder facilitar a decisão de agendar a consulta. Né? Então, por isso, né, que é importante ter um site bem construído, com todas as informações e direcionado para o objetivo. Isso, um perfil também que está bem estruturado. A comunicação, né? Vamos supor, vai fazer vídeo, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Aqui na hora da solução. E por fim, outra coisa que acaba gerando esses problemas é um medo, certo medo que os profissionais de saúde sentem, em geral, a respeito das regras que os órgãos reguladores estipulam. Então, a gente tem diversas regras aí que órgãos reguladores colocam para que o marketing ele seja feito de forma ética, certo? Então, tem algumas coisas que você não pode fazer na internet, no seu marketing. Então, tem gente que não tem uma clareza muito grande sobre isso, tem medo de fazer algo que não pode, depois receber alguma punição. Então, isso é parte da falta de conhecimento, certo? Então, assim, eu já adianto que para resolver isso, o importante é você adquirir esse conhecimento, você entender o que você pode fazer e o que você não pode. Tendo isso claro na sua cabeça, você vai ter mais segurança para dar os passos, certo? Tendo aquela certeza de que, se eu fizer isso, não vai ter problema. Isso aqui eu tô jogando o jogo dentro das regras. Então, eu não posso ir pro lado de cá. Isso aqui eu não posso fazer. Então, quando você tem essa clareza, fica mais tranquilo, né? Você não vai ficar com essa ansiedade. Exato. E essas regras também, elas vão, ao longo dos anos, né? A gente vê elas modificando, né? Então, às vezes, elas flexibilizam um pouco mais, né? Isso muda muito. Muda muito. Muda muito. Então, é por isso que é importante estar acompanhando sempre também, né? Sim, exatamente. E até mesmo ter alguém para te ajudar, né, a estar sempre acompanhando isso. Então, quem tem profissionais à disposição que cuidam da comunicação, esses profissionais também têm essa obrigação de ter certeza de que a comunicação está sendo feita dentro das regras do jogo. Porque também não são só as regras dos órgãos, né? São também as regras das plataformas, né? Então, por exemplo, você tem as políticas ali do Meta, né? Do Facebook, do Instagram, tem as políticas do Google que você pode e o que você não pode fazer lá dentro. Então, isso também é um outro ponto de atenção. Sim, exatamente. Mas vamos lá, então. Então, nós separamos aqui cinco elementos para a gente discutir aqui hoje, que eu acredito que vão trazer mais clareza para vocês em relação a tudo isso que nós falamos aqui. E a gente vai passar um por um aqui agora, hein? Boa. Né? A gente passa por eles, a gente vai dar uma explicada. E é isso que nós vamos fazer hoje. Não vamos abordar tudo, mas nós vamos abordar o que a gente acredita que vai conseguir te ajudar mais, tá? Então, bora lá. Pode começar? Pode começar aí, puxa aí. Bom, a primeira coisa, gente, que eu vou trazer aqui é em relação à estrutura, tá? Então,
eu acho, quando a gente começa um projeto lá na nossa agência, a primeira coisa que a gente faz é ter uma noção clara dessa estrutura atual que aquela empresa já tem. Estrutura que eu quero dizer é a estrutura no digital, tá? E para além da estrutura, como funciona o fluxo dos clientes dentro dessa estrutura. Então vamos dar um exemplo, alguns exemplos. Por exemplo, né, a pessoa ela pode começar a jornada com você pesquisando no Google e te encontrando. Ela pesquisa no Google pelo seu nome, pelo nome da clínica, né, ou pela especialidade e tal, te encontra. Ou até clica. por uma dor que ela tá sentindo, né? Ou por uma Dor no braço. Isso, pode ser, é verdade. Ela te encontra, entra no seu site. Do site tem um botão de WhatsApp, ela clica no botão, começa a conversar com o atendente. Então isso nessa estrutura a gente identificou o WhatsApp, né? O site e, claro, né, o que aparece no Google quando você pesquisa. Pode ser anúncio, pode ser orgânico, né? Pode ser o Google Meu Negócio. Né? Então a gente tem o Google, tem o site, tem o Instagram, tem o WhatsApp. Também tem uma outra possibilidade que por exemplo, a pessoa recebeu uma indicação do seu serviço, de você. E aí, quem fez a indicação, manda para ela o seu perfil no Instagram. Então, ela recebe esse perfil ou pesquisa pelo seu nome, encontra o seu perfil no Instagram, lá no perfil ela vai ver aqueles primeiros conteúdos que aparecem lá, ela vai entrar ali e ver o que você postou no Stories, se tiver algum Stories, ela vai ler a sua bio e geralmente vai ter uma chamada para ação ali na bio, né? Vai ter um botão, próximo passo, que pode levar você, por exemplo, o cliente, por exemplo, para um Linktree, né? Que é uma página cheia de botões, pode levar para o site, pode levar direto para o WhatsApp, ou às vezes não tem nada disso lá e só tem o link para enviar um direct, né? Então, você tem lá esse perfil no Instagram e para onde que ele vai, certo? Então, quando a gente pensa em estrutura, a gente está querendo entender quais são os elementos, os pontos de contato, né? Então, Google Meu Negócio, site, WhatsApp, Instagram, TikTok, Linktree, às vezes tem mais de um WhatsApp, né? E por aí vai. Doctoralia, tem um perfil no Doctoralia. E qual que é o fluxo, por onde que esse paciente passa, e por onde que ele entra. Né? Então, se ele vai para o Instagram, ele pode clicar e ir para onde? Ele vai para o site. No site ele vê o quê? Então, daqui ele vai ligar, ele vai mandar um WhatsApp, ele volta para o Instagram, por onde que ele passa. Ele vai fazer um agendamento no próprio site, através de algum sistema de agendamento. Né? Então, isso é possível também. Então, entender essa estrutura é o principal. A partir disso, é importante entender quais são os problemas dessa estrutura e desse fluxo. Então, entender, há algum link quebrado, certo? Quando eu clico no WhatsApp, ele abre no computador e abre no celular? No Doctoralia, os dados, os endereços, as informações estão certas? Eu consigo encontrar a localização de forma fácil aqui? Né? Essa pessoa, quando ela clica aqui no meu... aí a gente já pode ir até além, né? Tipo, no site. O site está sendo rastreado? Né? Então, dá para você aprofundar um pouco mais. Mas, inicialmente, é entender se essas pessoas elas não vão se perder nesse fluxo. Eu falo isso, gente, porque é muito comum a gente iniciar um projeto lá, é muito comum você ter, por exemplo, um link na bio do Instagram que não leva para lugar nenhum. Ou um WhatsApp que não está funcionando direito, um botão de WhatsApp que não funciona direito. Ou um site que ele não carrega muito bem se você abrir ele pelo celular. No computador ele carrega normal, pelo celular ele não carrega direito. Que lá dentro tem links que não funcionam. Isso é, na verdade, a regra. Tá? Não é a exceção. A regra é que tenham problemas nesse fluxo. E assim, você pensando de uma forma prática, esse caminho, né, é só você pensar. É a trilha que leva o seu paciente até você, né? Então, assim, é importante que ela esteja o mais clara, seja um caminho mais claro e o mais curto possível, certo? Mais simples possível, com as placas, com todas as direções para levar a pessoa para lá o mais rápido possível. Agora, o que muitas vezes a gente encontra, até mais do que a gente gostaria, são estradas, caminhos completamente obstruídos,
né? Ou com mal cheio de pedra, sinalizados. mal sinalizado com placa invertida, mandando pra seta pro lado contrário. Tem caminhos que é como se a pessoa tivesse num jogo, que ela precisasse descobrir, né, E a no passagem quebra-cabeça, né? secreta pra poder funcionar, para poder conseguir falar com você, né? Tipo assim, vira uma prova de fogo pra conseguir marcar uma consulta. Tão difícil que é encontrar. Tipo, por exemplo, você entra no site, você vai lá, pesquisa no Google, acha uma clínica. Aí você entra no site e aí você não entende, não consegue ver no site se essa clínica ela é de BH, ou ela é de São Paulo, ou ela é do Rio, ou ela é de Recife, de onde que ela é. É. Né? Você não consegue, porque não tem nenhum lugar, nenhum DDD. Ou às vezes você tem que descer até o rodapé pra ver lá. Aí você vê o DDD lá no nosso que é de BH 31 e você fala, ah, não, é BH mesmo. Mas isso acontece demais, né? Então, assim, isso aí eu acho que é o primeiro ponto e é algo que você já pode fazer, né? Você pode abrir aí mapear a sua estrutura, cria um mapinha aqui, ó. Primeiro tem o Instagram, aí tem o Google Meu Negócio e por aí vai vendo se tudo isso funciona. Pesquisa o seu nome e o nome da sua clínica lá no Google, vê né, o que é que aparece, se tá legal, se não tá, ou se nem aparece. Isso. Às vezes você já gravou alguns vídeos pro YouTube, lá no seu YouTube tem os links certos para os lugares certos, né? Então por aí vai. Então esse é o primeiro ponto. E para além disso, né, da estrutura, a gente já cai no outro ponto importante, que é a gente vai falar sobre essas duas coisas aqui no mesmo tópico, que é o perfil do Instagram, falar especificamente de Instagram, tá? Apesar de haver outras redes sociais, né? Uhum. E o site, tá? Geralmente, toda clínica ou toda consultória, todo profissional vai ter pelo menos um ou outro. Ou um Instagram, ou um site, ou os dois. E o que é importante a gente pensar sobre isso? O que precisa ter no perfil e no site para que a pessoa que está entrando ali, ela entenda se aquilo ali é para ela, certo? Isso aí é o principal. Então, ó, perguntas que tanto o perfil quanto o site, eles têm são objetivos muito parecidos, tá? Então, os dois, eles têm que responder as mesmas perguntas, só que de formas diferentes, né? Então, a gente tem recursos diferentes no perfil e no site. No perfil, você vai ter lá os destaques, você vai ter os posts fixados, você vai ter os stories, você vai ter a bio, você vai ter a própria estética, né, daqueles posts. No site, né, além da estética, você vai ter a primeira dobra, você vai ter uma linha, ali você pode ter várias páginas, né? Então você vai funcionando mais ou menos dessa forma. Mas as perguntas que você tem que responder são as mesmas. Então, por exemplo, esse site, né, isso que está sendo oferecido aqui é para mim? Então, essa pergunta precisa ser respondida. Em quais situações essa clínica pode me ajudar? Se eu tiver algum sintoma específico, né, ou se eu tiver uma característica, tipo, no caso do geriatra, né, toda pessoa com mais de tantos anos precisa de um geriatra. Né? Então, isso tem que estar claro, né, com quem que eu estou falando. Onde? Qual que é a localização dessa clínica? Ela atende que pessoas? Né? Então ela fica em Belo Horizonte? Qual bairro? Né? Porque dependendo do bairro, não adianta ela estar em Belo Horizonte. Né? Se for muito longe, para mim, eu não vou. Né? Em qual cidade? Qual bairro? Foi mal. Quais são os diferenciais, né, daquela que você está oferecendo? Por exemplo, você tem uma credibilidade maior por algum motivo? Né? Às vezes a localização ela é o diferencial, né? Por estar num ponto central ou num ponto que é mais fácil chegar. Você tem alguma comodidade, né? Ou alguma tecnologia diferenciada que dá benefício para o paciente? Por exemplo, tem clientes nossos, né, médicos, por exemplo, que têm currículos muito diferenciados, né? Que tem, assim, formações e cursos super específicos, né? E são informações que você precisa de colocar no site, né? Para poder reforçar e trazer esse diferencial e essa autoridade. Sim. E tem gente que esquece disso, né? Que putz, tem um mega currículo, né? Mas não mostra, não conta para as pessoas. Isso, ou às vezes até conta, mas você entra lá no site tem uma lista de coisas, né? De formações, de curso e tal. E, por exemplo, eu que não entendo nada, não entendo sobre todas as especialidades, né? Obviamente. Mas eu bato o olho naquela lista lá de coisas, de formações de curso e não entendo nada. Não sei diferenciar. Esses cursos aqui, eles são relevantes? Entendeu? Então, assim, não é só mostrar, você tem que fazer com que a pessoa entenda. Né? Então, por que você é qualificado para fazer aquele serviço? Então, isso também é importante a gente destacar. Então, ou seja,
A gente está falando, então, dos diferenciais, né? Daquilo que faz com que você seja diferente das outras soluções que existem. Não necessariamente melhor, né? Mas mais específico, talvez. Né? Por É, exemplo, você pode ter um médico que atende no centro de BH e um médico que atende num bairro, sei lá, no Barreiro, por exemplo, né? Outro que atende lá na Pampulha, outro que atende, enfim, em Contagem, né? Então, assim, cada um desses, a localização ela é fundamental para que a pessoa, né, entenda pô, eu vou me deslocar, vai valer a pena deslocar, mas talvez se você tem um possível paciente que mora mais longe, mas ele precisa consultar com você porque você tem uma tecnologia que vai ser mais adequada para ele, ou você tem uma abordagem, né, ou tem mais experiência com o caso, que é o caso que ele tem, né, que ele está vivenciando lá. Então, essas coisas elas vão aumentando a possibilidade, a relevância que você tem para aquele possível paciente. e quando a gente fala de diferencial aqui, é até meio polêmico isso aí. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente pergunta, né, para os nossos clientes lá, enfim, qual que é o seu diferencial? Né? É, e aí a galera já de bate-pronto responde, é o atendimento. Uhum. Né? Ah, meu atendimento é diferenciado, é humanizado, tudo. Mas é legal nesse ponto aqui, gente, fazer um exercício com um pouco mais de profundidade, né? Porque, beleza, tá certo que hoje em dia acaba que em muitos momentos o atendimento é um diferencial, porque a gente tem tanta gente atendendo mal, né? Que o que era para ser comum, padrão, vira um diferencial, porque Sim. a galera não tá fazendo nem o básico, Uhum. né? Mas assim, pensando de uma forma estratégica, né? Então, por exemplo, no caso de uma clínica, cara, a localização pode ser um ponto estratégico, um diferencial muito grande que você tem ali, que às vezes você nem pensou nisso, né? Então, isso vai fazer muita diferença na hora de fazer o Às marketing. vezes é ter garagem, ter Ter estacionamento. garagem, ou às vezes, não sei, enfim, né? O ponto é que quando a gente fala de atendimento, foi bom você tocar nesse assunto, porque o atendimento é um diferencial que você vive quando você entra em contato. Mas qual o diferencial que você vai mostrar para aquela pessoa antes dela entrar em contato? Você vai falar, nosso atendimento é o melhor possível. Tipo, não é por isso que eu vou mandar mensagem, né? Eu vou mandar mensagem porque o seu atendimento é bom? Não, porque eu acredito que você é a pessoa certa para mim, Para resolver um problema que eu tenho. para resolver o problema que eu tenho. Então isso tem que ficar claro. Quando ela clica no WhatsApp lá e começa a ser atendido, aí ela vai vivenciar a qualidade do seu atendimento, certo? Então atendimento não pode ser um diferencial principal nesse caso, tá? Quando a gente está falando de atração. E outra coisa também é o próximo passo, claro. Sabe quando você entra num site e aí você tem um botão flutuante do WhatsApp, outro botão de um chat, aí você tem ao longo da página, cada botão leva para uma página diferente, né? Não tem muita clareza de se eu clicar aqui eu vou para o WhatsApp. Às vezes tem um botão que tá assim, saiba mais, você clica e vai para o WhatsApp. E não estava claro que você iria para o WhatsApp se você clicasse naquele botão, né? Tem outros casos que eu já vi, inclusive de um projeto que a gente começou a fazer recentemente, que no site tem botões, tem ainda porque ainda não trocou o site, mas já está trocando. Mas um botão que tem o ícone do WhatsApp e quando você clica ele vai para outra página. Sabe? Então, assim, essa falta de clareza em relação ao próximo passo também é muito importante de a gente ter um olhar mais criterioso. Certo? O próximo passo. E de preferência, um próximo passo único. Né? Por exemplo, se você joga no Google lá, faz uma pesquisa, vê um anúncio, qual que é o objetivo daquele anúncio? Ser clicado. Então você vai. Ele tem que fazer você entender do que se trata e ele vai clicar. É isso. Entrou no site, qual que é o objetivo ali? É agendar uma consulta direto no site? É mandar uma mensagem no WhatsApp? Então a gente tem que dar para aquela pessoa que está ali lendo informações suficientes para ela tomar essa ação única que você quer que ela tome. Porque é aquele negócio, né? O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Então, muitas vezes você tá olhando ali, você tá achando, cara, mas tá muito claro isso aqui, que se eu clicar aqui, eu vou pro WhatsApp. Mas assim, para o outro não é, entendeu? Então, a comunicação ela precisa ser o mais simples e direta e fácil possível, para que todo mundo entenda. Exatamente. E, para finalizar em relação a essa questão do site e do perfil, a comunicação, ela é legal que ela passe realmente aquela cultura, aqueles valores que você quer passar, né? Vou dar um exemplo.
de um projeto que a gente já fez, já participou, em que o profissional, o grande ponto dele, assim, é que ele era um profissional, é um profissional que ele é muito humano, né? Então, esse é a percepção que os pacientes têm, muito humano. Os pacientes chegam na clínica com medo de morrer, especificamente nesse caso dele, que lida com câncer, então medo de morrer. Né? E aí ele lida com isso de uma forma mais acolhedora, né, para poder trazer aquela pessoa, tentar evitar que a pessoa tenha uma ansiedade desnecessária, né? E o feedback, né, o retorno em relação ao atendimento dele é que ele é muito humano e acolhedor. Só que o site dele era um site super frio, que não mostrava nada de humanizado, né? A própria foto dele no site, uma foto assim, com cara fechada e braço cruzado. Então, assim, o site, o perfil não comunicam o de que de fato ele entrega. E o que de fato essas pessoas buscam quando elas vão atrás de um médico nessa área. Entende? Então, essa coerência na comunicação, que vai na estética, que vai das palavras usadas, que vai da escolha das expressões que você usa para sair do ultra técnico para uma linguagem mais acessível, né? Isso é fundamental também. Legal. Próximo ponto. Então, esse foi o segundo ponto, né? O próximo ponto é a gente entender a diferença do Instagram versus o Google. Por que isso? Porque em algum momento você vai ter que investir, né, tempo para criar, você vai ter que investir dinheiro, talvez se você for fazer um anúncio, ou contratar alguém para fazer algum tipo de serviço e vai acabar chegando no Google e no Instagram, né? Isso é meio que invariável hoje em dia. O que é legal a gente entender para entrar nesse assunto, né? E uma dúvida, né, que surge bastante. Dessa diferença do Google para o Instagram, e quanto que eu uso o Instagram, quanto que eu uso o Google e vice-versa, né? O que acontece, gente? Primeira coisa, o Google e o Instagram, eles não são excludentes, né? Vamos dizer assim. É o jeito certo de falar assim, Acho né? que sim. Uhum. Um não substitui o outro. Isso que eu queria dizer. O Instagram ele tem suas características, né? E o Google tem suas características e essas características elas se complementam. Então, primeiro, falando um pouco sobre o Google. Qual que é a característica das pessoas, né? Do público que tá navegando ali no Google? São pessoas que estão buscando resolver um problema, né? Estão com uma dor ou uma necessidade latente e vão ali no Google para poder encontrar uma resposta. Elas se movem em direção à solução daquele problema. Exatamente. Então, elas estão tomando a ação, elas estão, né, dando um passo. Então, normalmente são pessoas que já estão conscientes de que elas precisam de resolver aquele problema ou que elas precisam de comprar aquele produto. O Instagram já é diferente, né? No Instagram, as pessoas não necessariamente, né, estão buscando alguma coisa. Elas estão ali passeando pela internet, vendo o que o vizinho... Para onde que o vizinho viajou, se o irmão fez churrasco, se não fez no final da semana passada. Vendo a polêmica do momento. A polêmica do momento, né? O negócio do Bitcoin, né? Do Bitcoin, do Bet. Tipo as reviravoltas políticas. Exatamente. Então ela tá ali buscando informação, buscando entretenimento, certo? E aí ela é impactada por um anúncio. Né? Interrompida, né? Interrompida por um anúncio. E esse anúncio pode ou não despertar o interesse dessa pessoa de entrar em contato ou de buscar ali mais informações, certo? Então... essa diferença é fundamental, né? Fundamental. Então, entendendo isso, a gente entende também um pouco de como que a gente joga o jogo dependendo do mercado ou da especialidade que né, você atua ali, por exemplo. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? A gente tem uma cliente que ela tem uma clínica, né? E nessa clínica, ela oferece serviços odontológicos ali, né? Tipo, limpeza, né? Serviços... clareamento, né? Serviços odontológicos. Odontológicos, de uma forma geral. Mas também nessa clínica ela tem um braço de estética. Que trabalha ali com procedimentos estéticos, né? É bem comum, na verdade, né? A gente tem mais de um projeto assim. E o que é legal é que
a gente tem ali um perfil de público que vem com uma necessidade latente, né? Que é, cara, eu tô com dor de dente. Ou eu quero fazer um clareamento, né? Que tende a funcionar muito bem para o Google, certo? Mas também a gente tem ali a parte da estética, né? Que funciona muito bem no Instagram, mais visual, né? Que a pessoa bate o olho e fala, putz, né? Esse resultado que ficou legal, eu quero também, né? Então, é uma mesma clínica que trabalha com procedimentos diferentes, né? E que uma parte ali funciona muito bem no Google, outra parte funciona bem no Insta, né? E entendendo isso, a gente consegue trabalhar ali uma comunicação específica para cada necessidade né, de cada público. E não necessariamente não, é, é clareamento, então eu só vou fazer Google. Ou Botox, né? Enfim, só vou fazer Instagram. Não, né? Mas a gente consegue ter um direcionamento. Exatamente. E aí você direciona e você depois a gente pode ir agregando pontos de contato dentro dessas duas plataformas em etapas diferentes do funil para vender do funil daquele mesmo serviço. Então, por exemplo, né, tipo, a pessoa pode procurar por um tratamento ortodôntico, né, pelo Google, encontrar o site, acessar o site, entender ali o que está rolando, mas ela pode entrar em contato ou não, né? Porém, ela acabou de começar um diálogo, né, uma conversa, um relacionamento com aquela clínica. Então, assim, a chance dela pesquisar de novo e entrar na mesma, ver o anúncio e entrar no mesmo site de novo é baixa, né? Isso não, ele fez aquilo uma vez e é isso. Porém, através de remarketing é possível você continuar o relacionamento com aquela pessoa, mesmo que ela não esteja no seu site mais. Né? Então, ela ativamente procurou no Google, encontrou você, entrou no seu site. Entrou em contato ou não, independente. Ela vai, seja no YouTube, seja no Instagram e tudo, ela vai ver uma comunicação que você pode preparar, né? Uma comunicação que vai quebrar objeções, uma comunicação que vai gerar mais valor, que vai explicar o procedimento, que vai explicar para quem é o procedimento, tirar dúvidas, por exemplo, esse procedimento ele gera dor? Quanto tempo que ele demora a recuperação? Como que funciona? Qual que é o preparo? Quem pode fazer? Né? Você pode ir criando, ou seja, aumentando o nível de consciência dessa pessoa para que ela consiga tanto entender que ela pode te contratar, quando é o caso, quando também ela entrar nesse processo de fazer esse procedimento, esse atendimento, enfim, mas de uma forma mais consciente. Isso faz com que o resultado seja melhor, não é? Então, se você faz um procedimento, você entende exatamente como que ele funciona, o período depois do procedimento ele vai ser melhor, né? A recuperação, caso precise, né? Enfim, a pessoa já chega naquele consultório com mais entendimento. Então, às vezes aquele atendimento ele vai ser mais curto, porque a pessoa já sabe muita coisa. Ele não vai ficar perguntando um monte de coisa, porque ele já viu antes, né? Então, assim, você pode usar essas duas plataformas de forma complementar, né, em pontos diferentes da jornada do paciente e de forma que a comunicação ela fique mais efetiva. Exato. Essa é a ideia. Aí, resumindo isso aí que você falou, né? Olha só que interessante, né? A pessoa está navegando pelo Google, te encontra ali por um anúncio, por exemplo, entra no seu site, né? Já vai entender muito do que você faz por ali. A gente consegue marcar essas pessoas, né? Taguear essas pessoas ali por algumas configurações dentro do site, pixels, tags. E aí depois dá para trabalhar uma campanha de remarketing para poder relembrar essa pessoa dentro do Instagram, sem que necessariamente ela tenha entrado no seu perfil ali da sua clínica, né? E essa pessoa vai começar a ser impactada pelos anúncios, né? Então, olha só, veio do Google e está sendo impactado pelo Instagram. Meta. Então, veio por um perfil,
por um perfil de busca, de necessidade, mas mesmo se ela não tiver marcado a consulta, ainda está sendo relembrada ali. E talvez ela tá marcando a consulta, só que também tem até um ponto, né? Tipo assim, a pessoa manda mensagem no WhatsApp, marca consulta, mas só de ela ter marcado não significa que ela vai. Exato. Pode ser que ela não vá. Né? Isso acontece muito. Então você pode, né, usar esses recursos de reimpactar a pessoa para aumentar a percepção que ela tem sobre a necessidade de efetivamente comparecer. Exatamente. Não é verdade? Então, isso também é um recurso importante. Então, assim, esse só foi o terceiro ponto, né? E aí, agora para finalizar, né, o quarto e o quinto, eu queria... primeiro, o Google Ads. A gente já começou a falar, né? Mas o próprio Google Ads, né? O que é importante você entender sobre o Google Ads? Primeiro, palavras-chave específicas, né? Então, assim, de forma muito básica, qual é a busca, o que a pessoa que precisa do seu serviço busca quando ela abre o Google e vai lá te procurar? Quais são as buscas o que ela pode digitar ali e que seria legal ela te encontrar? Então, isso é fundamental que você entenda. Por quê? Pode não ser tão trivial. Uma pessoa, um profissional que vai te ajudar, vai criar esses anúncios para você, se ele não tiver um entendimento muito claro do seu serviço, do contexto dos seus pacientes, ele pode colocar palavras-chave lá que não tem nada a ver. Né? E também tem os casos assim extremos, né? Igual a gente tem um projeto de uma clínica de pediatria que a gente desenvolve e que quando o projeto iniciou, já tinham anúncios rodando e era uma clínica de pediatra, né? Uma clínica pediátrica. E tinha anúncios para quem estava buscando por ginecologista. Sabe? Então, assim, isso aí é um caso extremo, né? Tipo, nada a ver isso, né? Nada a ver. Quem busca ginecologista não tá buscando um pediatra, né? Pode ser que busque depois, né? Caso tá buscando um ginecologista para poder acompanhar um processo gestacional. E aí depois precisa de um pediatra, né? Mas mesmo assim, nada a ver. Enfim, então, ter essa clareza, né, faz com que você consiga avaliar que tipo de pessoas que você tá, qual é o momento da pessoa que você está buscando, né? Então, as palavras-chave têm esse entendimento. E assim, só acrescentando que o Google Ads ele é um ponto de partida bem interessante para empresas ou para clínicas, enfim, que oferecem um serviço, né? Vamos dizer assim, uma necessidade latente ali, né? Então, é um ponto de partida. Às vezes a clínica não tem recursos para poder já estar investindo em Instagram, em produção de conteúdo em massa, em tráfego pago para tudo, né? Então, um ponto de partida que já vai fazer a roda girar, que já vai trazer alguns pacientes e avançar nesse processo é o Google Ads. Né? Sim. Você já está trazendo pessoas que estão procurando a solução, né? Efetivamente, né? Querendo agendar. Do fundo do funil. Do fundo do funil, E outra coisa que eu queria falar sobre o Google Ads agora me veio na cabeça, agora acho que isso foi embora. Lembrei. Por exemplo, um caso que é interessante a gente pensar também. Quando você recebe uma indicação, né? Então, vamos supor, eu estou precisando de um profissional, né? De um atendimento, e eu sei que o Rodrigo já teve esse atendimento que eu estou procurando. Aí eu vou lá e pergunto para ele, né? Tipo, sei lá, por exemplo, um dentista, né? Vamos ser simples. Rodrigo, tem um dentista para me indicar? Aí o Rodrigo fala, tem sim. Tem sim. Sim, tem, vai, faz aí. Tem sim. Quem é? Aí você fala o nome. Aí você fala, o nome do tal, depois você joga no Google aí. Ele chama fulano de tal. Aí eu vou procurar no Google pelo nome desse profissional, né? O seu nome vai aparecer se eu pesquisar agora, né? Se ele aparecer, ainda assim, antes de aparecer o seu site, o seu nome e tal, aparece algum anúncio de concorrente? Né? Então, tem situações em que você procura pelo nome de profissional e aparece 3 ou 4 anúncios antes de aparecer o link para o seu site. Né? Então, nessa situação, será que não vale a pena você colocar um anúncio ali também?
Porque se você faz um anúncio pro seu próprio nome, pra sua própria palavra-chave, no nome da sua clínica, no Google, claro que não é que os concorrentes não vão aparecer, né? Eles podem aparecer sim, mas você vai aparecer com maior frequência, né? E você acaba tendo uma prioridade, né? Afinal de contas, as pessoas estão procurando por você. Se você está fazendo um anúncio, é mais provável que você apareça a um preço mais baixo do que a concorrência. Então tem essa questão também. Né? Os anúncios, eles podem favorecer, inclusive, o processo de indicação. E já que a gente está falando de Google, uma dica extra aqui, não esqueçam de olhar as avaliações lá, né? Que o pessoal deixa, porque a gente pensa que não, mas o pessoal olha, viu? Olha o que a galera falou bem e principalmente o que falou mal. Velho, eu olho a avaliação de tudo que eu compro também. Sim. Tipo assim, hoje eu tava olhando um canguru, sabe? Aqueles... Não sei, acho que chama canguru, né? Canguru... Aqueles negócios que você coloca tipo uma mochila, tá. só que você vai colocar o neném pra ele ir na frente aqui. Sim. Então, eu tava olhando isso hoje e olhei um monte de avaliações. Eu só compro negócios, claro, né? Às vezes a gente é early adopter, né? A gente acaba comprando uma coisa para poder testar. Mas no geral, eu sempre olho e compro se for bem avaliado. Se tiver muita avaliação ruim ou não tiver avaliação nenhuma, muitas vezes eu nem compro. Você é assim também? Sim. Demais. Porque eu acho que tem gente que não pesquisa tanto, né? Mas... Tem gente que tem preguiça de pesquisar as coisas, eu acho. Mas eu acho que quando a gente fala principalmente de um profissional, né? Da área da saúde, principalmente, a galera olha bastante. Eu acho que aí eu tô falando da minha cabeça, mas eu acredito que, no geral, a maioria das pessoas vê isso, sim. Pesquisa, realmente usa as avaliações como... Eu até já vi... Eu vi agora eu tô lembrando, eu já vi um estudo sobre isso, tipo um relatório de marketing, sabe? Eu vou ver se eu consigo achar para poder mandar lá no grupo do Café com Prosa para vocês que acompanham lá. A gente tem um grupo do Café com Prosa, viu, gente? Se você tiver interesse em participar também, vê aí no link da descrição. Último ponto é o conteúdo, né? Quando a gente fala de conteúdo, eu tô falando mais especificamente do Instagram mesmo, tá? Então, que tipo de conteúdo a gente deve colocar lá dentro, né, que vai realmente trazer relevância? Bom, quando eu falo de conteúdo, eu tô falando tanto de orgânico quanto de conteúdo pago, tá? Independente se você vai fazer anúncio ou não, ou se vai postar só, eu tô falando de modo geral, beleza? O mais comum é a gente ver as pessoas que já tem um pouco mais de... A pessoa que não tem consciência nenhuma vai ficar postando data comemorativa, aniversário de funcionário, essas coisas que... Dia da árvore. Dia da árvore, essas coisas que o paciente não gera tanto valor assim para o paciente, tá? Quem já tem um pouco mais de consciência começa a postar dicas, né, descrever os seus serviços, né, mostrar a clínica. Então já começa a ir por esse caminho, que é muito legal já. Porém, uma coisa que é importante a gente entender, principalmente em relação a essa questão das dicas, né? Quando a gente tem, eu e o Rodrigo, né, nos nossos projetos, a gente tem uma abordagem comercial, certo? A gente sempre vai olhar primeiro pro processo em que o cliente, né, ou o paciente, ele vai passar para poder virar faturamento para a empresa no final, né? Então, isso é fundamental, porque como a gente sempre fala, né, as vendas são o oxigênio do negócio. Então, é fundamental que a gente tenha um caminho claro para poder adquirir novos clientes, né? A partir daí você vai desenvolvendo outras coisas, né? Mas isso é o primeiro ponto. Então, que tipo de conteúdo faz sentido a gente publicar? Que tipo de conteúdo faz sentido o meu paciente ver? Na nossa visão, conteúdos que fazem com que ele evolua na jornada. Ele evolua no funil de consciência, ele ganhe consciência e consiga avançar nessa jornada. Então, como que a gente desenvolve isso? A gente vai fazer conteúdos que vão mostrar para o cliente, fazer com que o cliente se identifique, que ele entenda que aquilo ali é para ele. Então, falar sobre casos em que a pessoa vai precisar do seu serviço, por exemplo. Em qual situação que ele vai te procurar? Por exemplo, né, vou falar de um projeto de estética também, de Botox, né? Tem um projeto que a gente está desenvolvendo em que o público
um dos públicos principais são pessoas que têm um evento no futuro próximo, em que ela vai aparecer, tipo uma apresentação, ou que ela vai... Um casamento. que ela vai aparecer em vídeo, em foto, um casamento, vai ser madrinho ou padrinho de um casamento, ou é o casamento dela mesma, ou ele vai fazer um ensaio fotográfico de gestante, um ensaio fotográfico para um casamento ou para uma formatura, né? Então, essas situações acontecem na vida da pessoa e ela quer estar bem para aparecer nas fotos, certo? Então ela vai lá e faz alguns procedimentos estéticos, tipo uma aplicação de toxina botulínica, né? Por aí vai. Então tá, esse é o contexto da pessoa que eu estou buscando. Então, com base nisso, eu posso produzir conteúdos falando sobre isso, certo? Então, considerando isso, eu posso também trabalhar objeções. Então, qual que seria uma objeção de uma pessoa que está nessa situação, né? Que tem um evento e está pensando em fazer um botox. Quanto tempo que dura o efeito? Dói? Esse efeito, ele vai... quanto tempo que depois do procedimento que ele vai ficar... Que o resultado ele vai aparecer de fato, vai estar bom para eu poder tirar as minhas fotos. Eu preciso ter algum tipo de preparo para fazer o procedimento? Ou eu preciso ter um cuidado pós? Eu posso beber álcool? Se eu estou fazendo esse procedimento para ir para uma festa, eu posso beber álcool nessa festa que eu vou? Então, quebrar as objeções, trazer para essa pessoa um nível de consciência um pouco maior sobre aquilo que ela está pensando em fazer, certo? Por isso que é legal ficar bem atento às perguntas que os pacientes fazem no consultório, né? Uhum. Porque com certeza, vão ser fontes de conteúdo que você pode gerar ali na internet. Sim. Por exemplo, talvez, tendo isso em mente, talvez não seja legal, por exemplo, você postar uma frase que é super bacana, uma frase que tem os seus valores, né? Te mostra os seus valores, você quer postar um monte de frases no seu perfil. Essas frases motivacionais, tá, elas vão fazer com que o seu paciente ele fique mais próximo de agendar uma consulta, né? Se sim, show. Se não, vamos repensar. Né? Vamos repensar se a gente quer ter uma abordagem mais comercial. Né? Além de quebra de objeções e de identificar, a gente pode também tratar os diferenciais. Né? Então, a gente comentou hoje, né? Às vezes, um dos diferenciais da sua clínica é que você tem ali um estacionamento. No meio do centro da cidade, onde é difícil estacionar, você tem um estacionamento disponível. Então, você pode escrever aquilo, pode fixar isso, né? no seu feed. Você pode colocar isso num destaque. Então, os diferenciais, né? Você tem como eu falei, uma tecnologia que realmente traz um resultado diferente. Então, tudo isso você pode falar. Isso faz com que o paciente ele entenda que às vezes ele está te seguindo, está acompanhando o seu trabalho, está acompanhando de outras pessoas. Então, ele entenda que se o seu é mais adequado para ele do que o do outro. Ou se o outro é mais adequado para ele do que o seu. Certo? Lembrando, né, a gente não quer todos os clientes, né? A gente quer os clientes que a gente consegue atender melhor, né? O cliente que ele é adequado para você, ele vai sair de lá falando bem de você, te indicando e tal. Se você atender um cliente que não é tão adequado para você, que era melhor ele ter sido atendido por outro, né, ele pode sair de lá falando mal de você, né, não entender o que está acontecendo, se arrepender quando ele percebe que não foi a melhor opção, né? Então a gente quer as pessoas que aquele nicho de pessoas em que a gente consegue atender, que a gente consegue atender bem. Melhor do que os concorrentes, para aquelas pessoas, naquele caso específico. E é isso. É isso. Agora, no final, deu uma acelerada aqui no meu ritmo de fala, que eu até fiquei meio... Acho que é o café também, né? É isso aí, galera. Mas eu acho que foi bem legal hoje, deu pra gente poder passar por vários conceitos, né? Uhum. E se você é da área da saúde e quer um apoio aí no seu marketing, né? Quer entender um pouquinho melhor também como que a gente trabalha aqui, a nossa agência que se chama Bieds, né? Depois pode acessar os links aqui abaixo, conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura, do que a gente já fez, né? Estamos à disposição aí para poder ajudar. Exatamente. Lembrando, galera, agora para concluir aqui, para finalizar, né? Essa conversa que a gente teve, né, é uma conversa que eu acredito que espero que tenha te ajudado, né, a, vamos dizer assim, se libertar, né, daquela necessidade, né, daquela dependência do convênio, né, daquela dependência da indicação para você crescer, né? A gente quer que você se emancipe, que você tenha autonomia, né? Não dependa, não fique usando o seu trabalho, todos os anos que você teve de estudo, né, toda a dedicação que você faz para poder simplesmente enriquecer mais ainda os convênios, né? A gente não quer isso. A gente quer trazer o seu paciente para perto. A gente quer que você crie uma relação
forte com aquela comunidade que você atende, para que você atenda eles bem, né? Realmente faça diferença para essas pessoas. E que você também prospere mais, né? Tipo, atinja os seus objetivos profissionais, os seus objetivos pessoais. Então, a gente trouxe essas reflexões para isso. Espero que isso tenha acontecido, que te ajude. E se, como o Rodrigo falou, se você precisar de algum apoio, chama nós. É isso aí. Isso aí, muito obrigado, valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.